lá vamos nós, nos despedindo de Dona Francisca. Já tivemos mais um encontro ali com o Luciano. Mais uma vez, Luciano, obrigado pela recepção. Obrigado, Dona Chica, pela recepção também. Foi demais da população. Aí. Foi demais, né, amor? Foi demais, nossa. Agora, fiquem aí um pouquinho com a nossa saída de Dona Francisca rumo a Termas Romanas. Chrome wheels shining in the sun, engine roaring, here I come. Dusty road beneath my feet, freedom riding shotgun seat, radio playing an old rock song, driving fast all night long. Every mile another town, never staying long around. Chrome wheels and burning roads, that's the life I chose. Leaving troubles far behind, just the highway on my mind. Chrome wheels and burning roads, where the wild wind blows. In this car my heart is free, that's the man I'll always be. The horizon calls my name, and the road's my only flame. Chrome wheels and burning roads, that's the life I chose. Leaving troubles far behind, just the highway on my mind. Chrome wheels and burning roads, where the wild wind blows. In this car my heart is free, that's the man I'll always be. In this car my heart is free, that's the man I'll always be. Até os pequenos já estão ansiosos aqui. E nossos amigos maputinos de novo. Olha aí, ó. Cappuccino lindão já estacionado. O cappuccino. Chegamos! Chegamos! Filma daí que eu filmo daqui. Ó, aqui. Acho que aí tá bom. Porque lá pra baixo tem mais uma descida e vai ficar mais curto. Bora lá então, gente. O Gabriel vai ficar cuidando dos pequenos. Daqui a um pouco ele tem terapia também, então não vai poder usufruir do primeiro dia de Termas. Mas eu vou lá aproveitar com os guris também. Ó, os guris já estão lá. Bora ver como que são as Termas Romanas. Recanto Maestro, aqui em Restinga Seca, no interior do Rio Grande do Sul. Mochilinha nas costas, com os equipamentos, toalha. Bora lá, eu tô com uma dor nos meus ombros, dor muscular. E
Vamos ver se essa água é tão milagrosa pra acabar com essa dor aí. De ser medicinal essa água aí também. Já entramos. Bora pra piscina pegar uma aguinha salgada, termal, quentinha, expulsar as energias ruins. Olha lá, estão os guris, ó. Os famosos também gravando. Olha que legal. Como a gente tá em dia de semana, hoje é quinta-feira ainda, o parque ainda tá um pouco vazio, mas durante o final de semana possivelmente tenha mais pessoas aqui dentro, né? Dizem que o estacionamento ali fora lota. Nas redondezas do parque tem um monte de oliveiras e aqui dentro também, ó. Olha que linda. Essa daqui é uma oliveira centenária. Olha só, aqui tem um prédio novo já, com piscina coberta, teto todo de vidro. Olha os guris aí, ó. Pra quem é fã, aí estão eles nos acompanhando de novo. Ou melhor, nós estamos acompanhando eles, não, né? Não, todo mundo acompanha, tamo junto. Tudo junto e misturado. Vamos aonde? Tu quer na piscina coberta, fechar aberta? Ó, esse aqui eu não conheço ainda, vou deixar. Gente do céu, que delícia. Pensa numa água quente. O termômetro ali tava marcando 39 graus. A temperatura dos ofurôs. Muito bom. Tava com uma dor nos ombros aqui, já passou. Agora vamos dar um giro aqui pelo parque e mostrar o que tem ainda mais para vocês. São várias piscinas, ao todo, se eu não estou enganado, são 8 piscinas, das quais 6 são piscinas de água termais, de água termal salgada, né? E aí tem as piscinas mais lá embaixo, ó, na parte dos fundos do parque, com os toboáguas, ó. Hoje não tem ninguém por lá, mas obviamente por conta do clima que tá um pouquinho mais frio. Apesar do sol, quando a gente sai da água, dá pra sentir aquele friozinho nas pernas. Olha, lá no fundo é tudo plantação de oliveira. Muito legal. Essa água daqui, esse parque, na verdade, esse complexo, é o único complexo de água termal salgada do Brasil.
E o mais incrível ainda é que a gente descobriu que a água ela vem de uma profundidade de mais de 1.200 metros. Então tu imagina o quanto eles tiveram que cavar para chegar nessa água. Olha que complexo. Aqui para baixo são as piscinas com toboágua, ó. Tem parquinho, tem cascata ornamental. Lá na frente, ó, tem os tobogãs. Hoje não tem ninguém por essa região aqui, mas acredito que nas épocas mais quentes aí, verão, né, deve fazer mais sucesso essa parte aqui. Mas para quem tá chegando aí no vídeo, já fica a dica do Recanto Maestro Termas Romanas. Na verdade, pessoal, corrigindo, tá? Aqui são as Termas Romanas e o Recanto Maestro é um complexo na frente aqui, que aí tem lugar para se hospedar, tem gente até que tem moradia ali. Mas olha só que sensacional esse lugar. Hoje, como é quinta-feira, tá mais vazio, não tem muita gente. Dá pra gente ter uma noção um pouquinho melhor do espaço. Olha que legal. Tem quiosque com sorvete, tem bebidas, drinks, comida, lanchinhos. As Termas Romanas, elas foram inauguradas em 2021. E mesmo com pouco tempo que eles tenham aberto aí esse complexo, dá para ver o quanto está sendo investido nesse lugar. Porque realmente a estrutura, assim, até os nossos amigos dos Maputinas, eles já vieram para cá e eles já falaram que tem muita construção nova que na primeira vez que eles vieram não tinha. E a primeira vez, a gente pensa assim, desde 2021 para cá não é muito tempo, né? E mesmo assim eles continuam investindo e fazendo o negócio aumentar para deixar a área de lazer e a experiência de quem vem curtir esse lugar ainda mais especial. Olha que legal esse paredão aqui, ó, com água escorrendo, som da água descendo. E para quem tá curioso e quer saber onde que fica esse lugar, as Termas Romanas, elas ficam em Restinga Seca. Fica mais ou menos a uns 30, 40 quilômetros de Santa Maria, bem pertinho. É praticamente caminho de quem vem da fronteira com a Argentina em direção a Porto Alegre, ali em direção à praia, tá? O recanto, ele funciona de quarta a domingo e ele tem um valor bem legal pro day use. O valor durante a semana, tá? Ele fica em R$60 e aos finais de semana fica R$110 a entrada, com o desconto para os idosos, para as crianças, para professores. Aí tem uma série de públicos aí que conseguem fazer o pagamento de apenas metade do valor. Nos feriados, aí então o valor fica de R$120. Olha aí então, mais um ângulo da piscina. Essa daqui é a piscina de água natural, gelada, né? Com os tobogãs. Aqui atrás, ó, tem um bosque de eucaliptos e atrás tem uma fazendinha. Olha, cheio de bancos aqui na lateral da rua para o povo relaxar, tomar aquele mate. Uma pena que hoje, dia de sol, o Gabriel não pode estar aqui. Ficou lá na Kombi cuidando dos pequenos e também ele tinha sessão de terapia agora no final do dia, então para não precisar entrar, sair e a gente ter que ficar se revezando por conta dos cachorros, então ele ficou por lá, eu vim e amanhã a gente faz o inverso, eu fico e ele vem. Olha só que legal, na beira das calçadas tem um monte de oliveiras plantadas.
Algumas no meio do parque estão inclusive produzindo, carregadas de azeitonas. Olha aqui, então a gente tem mais uma piscina. No fundo, vocês podem ver que eles estão construindo mais torres para hospedar mais hóspedes. Tem muita caravana que vem para cá. Ó, aqui é o prédio que a gente tava no ofurô. Aqui dentro a água chega a 39 graus. Pode ver que tem o pessoal circulando, ó, para trazer bebidas, drinks, aquela comidinha gostosa. Até porque ficar um dia inteiro num lugar desse daqui é muito gostoso, mas assim, ó, bati uma fome depois, gente. Primeiro dia, então, de Termas Romanas. Bora voltar pra casa agora porque tá batendo aquela fome. Pra quem anda de motorhome, aqui na frente tem todo esse estacionamento aqui com água potável, pontos de luz. É só chegar na portaria ali e informar. A diária eles estão cobrando R$30. E eu vi que se for ficar mais do que um dia, se for ficar, por exemplo, de quarta a domingo, o valor fica 150. Valor bem ok. Ó, aqui ó, tem vários motorhomes já estacionados. E ali estão os nossos amigos indo pra casa porque a larica bateu. Ai, gente, quem tem amigo tem tudo, viu? A gente já tinha saído das termas e o Mozi tinha a sessão de terapia agora dele, mas ele se perdeu no horário. E A Bia vai me matar. a Bia, que é a psicanalista dele, vai matar ele. Bem pro fim, o horário dele era às 4 e agora já é 5h20, ele pensou que era 5. Eu tava ali bem belo esperando a terapia começar. Então a gente vai voltar lá nas termas para ele conseguir curtir um pouquinho pelo menos hoje. As termas fecham às 6, né? Então o povo já tá saindo. Mas aí sim, pelo menos ele consegue aproveitar. E aí por que ter amigos, né, gente? Porque a gente tava se revezando, mas agora como os guris já voltaram, então aí eles se oferecendo para ficar com os pequenos, né? Pelo menos um pouquinho aqui pra gente conseguir aproveitar, né, Mozi? Dá uma nadada. Dar uma nadada, uma ofurosada nas termas. Aí tem as cobertas também, né? Tem as cobertas e tem Os lençóis. O Mário e o Marcos estavam falando que aqui, a última vez que eles vieram, era um parquinho aqui. Isso daqui é novo. Uhum. E aqui as geladas. Aqui eu acho que é térmica também. Não, acho que aqui é natural. E eu acho que as térmicas mesmo só ficam dentro. Mas dá pra ir naquelas ali que a gente já foi. Então tem uns chuveiro ali. Bem bom. Termático. É termático. Nossa, meu estômago tá ficando negativo. Eu comi naquele resto de comida. Meu? O Gabriel ficou em casa e aí ele já zerou o que tinha de comida lá. Agora vai ter que chegar assim, gente, e fazer comida. Comida não vai fora, nem nada.
Ó, o Gabriel já tá aproveitando, o povo já tá todo mundo indo embora. Começa a anoitecer cedo agora no inverno, né? No inverno não, né? Outono. Mas o Gabriel ainda tá aproveitando, ó. Tá quente, amor? Não. Valeu a pena? Agora é minha vez. Vou aproveitar um pouquinho, né, gente? Nossa, penso numa água quentinha. Cerca de 38 a 40 graus. E o mais legal que eu achei é que a água aqui, ela é extraída, enfim, ela a 1.200 metros que ela chega, né, no caso. Várias oliveiras do mar. Nossa, tem muitas oliveiras aqui. Deu tempo de curtir 20 minutos, né, amor? É. Ai, ai. Mas já deu pra dar uma relaxada de novo. Parece que a gente fica relaxado, assim, sabe? Bem relaxado. Nossa, parece é muito bom. Não sei explicar direito. Parece uma massagem. Imagina, né, gente? Água quente, salgada. Pelo que a gente tava lendo numas informações ali, a água, ela realmente tem propriedades medicinais. Pra quem tem problema nas juntas, problema de cardiovascular, Artrite reumatoide. artrite, o que mais, amor? Sistema venoso, sistema vascular. Ela tem várias propriedades que a gente viu ali nas informações. Então, realmente... Nossa, sensacional. Venham conhecer. E olha aí, final do dia, mas ninguém, todo mundo se esconde, né? Porque ninguém quer pegar o frio da noite. Bora embora então, gente. Amanhã tem mais.
olha aqui onde estamos, no estacionamento de Termas Romanas. Aqui estão os nossos amigos maputinos, novamente, juntos. Ali tá o Mário. O Marcos foi se esconder lá dentro da casa. Um arroz para nós. Eba! Aqui tá o Manai. O Nego, eles têm o Nego também, mas tá... O Nego já tá mais idosinho, já tá se recolhendo. Aqui os nossos pitocos, tomando banho. Agora é a vez da Zoe tomar banho, ó. O Zay toma conta. E aqui tá o Gabriel. Oi. Oi. Fazendo um foguinho pra fazer um galetinho na churrasqueira. E aqui temos uma batata cozinhando. Fazer uma maionese. Uma maionese. Vamos comer. Bora comer, meu povo. Assim, ó, meio... O Marcos tá ali, ó. Não é vinho, tá? É um whisky. Esquisito. Um esquisito. O Marcos tá aqui, o Mário tá aqui passando frio, com fome, com sono, porque não comeu ainda. Aqui a gente já tem uma maionese. Fizemos jejum de 24 horas. Deus me diga. E franguinho já tá Tá pronto. quase pronto. Não, Tá pronto, na verdade. Manai tá ali, ó, de olho no frango, pra nenhum escapar. Gabriel tá aqui Eu tô aqui só de assador também. Já tomou uns banhos. E tá pra chegar também o arroz que o Marcos fez. Marués tá pegando. Pra completar a nossa jantinha. Glória. Vamos ver se o povo vai gostar da nossa maionese. A cara tá boa. O franguinho feito pelo Mose. Eita glória. Com o tempero do Marcos. Com lemon pepper. Marco velho. O Marco velho. Que veio da restinga seca. Ó, o Manai só de olho. Ele tá ali O Manai já comeu. vistoriando. Pois eu imagino. Olha aí, ó. Maionese batida na mão. Oxe, Maria. Arrozito do Marcos. Marco velho, que vem da restinga seca. Ó, os guris já estão tudo comendo ali, ó. Vamos provar maionese. E chegou a hora de dormir, minha gente. Os guris maputinos já foram dormir, se recolheram cedo. O restante do pessoal de motorhome tá todo mundo dormindo já. E nós estamos nos recolhendo agora. Partiu. E lá vão nossos amigos. Nem deu tempo de gravar a nossa despedida, mas lá vão os maputinos. Vão voltar para casa, eles têm as coisas deles para fazer e nós vamos seguir viagem. Né, Mose? Ó, a Combi agora ficou sozinha aqui, ó. O Mose tá emocionado hoje. Ei, Mose. É, amor. É as despedidas que vão acontecer na estrada, ó. Tá preparado? Hã? E lá vamos nós também, ó. Combinha pronta, bora pegar a estrada.
então, amor? Bora. Qual que é a próxima parada? Próxima parada, Santa Maria. Santa Maria. Fazer umas compritas. Lavar umas roupas. roupinhas. Depois seguir viagem para Rosário do Sul. Vamos ver se a gente não muda de rota no meio do caminho, né, gente? É, pode Mas, acontecer. em princípio, o destino é Rosário do Sul até o final do dia. Rosário. Bora lá! Como vocês podem ver, o asfalto tá bem bom. Chegando em Rosário. Olha a ponte aí, ponte do rio que cai sobre o rio Santa Maria. Mas dá pra ver que aqui embaixo tem como se fosse um mangue, ó. Bem grande, bem extenso. E a ponte também, ó. Bem comprida. O camping. E o camping que a gente vai ficar, gente, ele fica bem aqui pertinho da entrada da cidade. Ó, ainda estamos passando na ponte e falta só 3 km para chegar no camping. Ele fica às margens do rio Santa Maria. E diz que tem uma praia ali bem legalzinha, junto do camping. Tá cheio também, né? Bora lá. Bora. E vamos lá. Estamos chegando no Camping Praia Areias Brancas. Ou Camping Areia Branca, eu acho que é. Ó, já dá pra ver até o rio lá, gente. Bora lá. Do ladinho da cidade. Quebra-mola. Quebra as molas. Tinha que ser quebra as molas. Quebra as molas. Nossa, invadiu até o coisa. Ó, a gente acabou de instalar a Kombi aqui em Rosário do Sul. Montamos o toldo, arrumamos cachorro, fixamos todo e tal. E a mangueira que eu tinha comprado, ela era para esticar e ter até 30 metros, mas a gente já viu que não vai chegar lá na torneira e só agora que a gente viu isso. Então, bora tentar fazer uma coisa que a gente viu no YouTube. Não lembro a página que mostrou isso, para alimentar a nossa caixa d'água, para a gente poder ter água dentro da pia. O que a gente fez? A gente tem esse chuveiro que até então a gente nem tinha utilizado, que ele é ligado na tomada 12 volts. Aí aqui tem a bomba d'água e essa mangueira aqui, ela normalmente é utilizada só para ducha. Aí o que eu fiz? Eu desrosquei a ducha, conectei lá na entrada da caixa d'água, ó. E aí agora o Mozi vai puxando Um balde. E aí agora o Mozi vai puxando a água com o balde e eu vou Ligando o chuveiro. ligando a bomba O aqui chuveiro que é a bomba agora. e mandando a água lá pra caixa d'água. Vamos ver se E, ela ó, vai puxar, né? já dá pra ver aqui Nossa, que a puxa. água do balde tá diminuindo. Olha só. Olha aí, ó. Nada que umas 10 viagens Não vai encher toda a caixa. solucionem o problema da caixa d'água. É, gente, ó, a gente se instalou aqui no camping, aí veio um senhor nos avisar que possivelmente a água já chegaria no camping. Como choveu muito aqui na região, a água tá descendo. E dito e feito, ó, onde que já tá a água aqui. Isso daqui não é areia não, tá? É água, ó. É uma água suja. Acho que a gente vai ter que
recolher os nossos apetrechos e zarpar daqui. Olha a lua lá, ó, que linda. Encerrou o expediente. Agora, ó, partiu a estrada de novo, né? Você foi, não dá pra ficar aqui, porque aqui o rio tá frio. Não se pode. Se puede acá no. Senão iremos ficar aislados. Olha lá o Gabriel dando uma voltinha com os Nene para esticar as pernas e pegar a estrada de novo. E é isso daí, minha gente. Acordamos, tomamos café, tomamos banho, já levamos os cachorros para esticar as pernas. Agora o Gabriel tá dando mais uma voltinha, ó, pra gente pegar o que, amor? Pegar A estrada para a Uruguaiana, Uruguai, Uruguaiana, Ana. É isso daí, bora lá. Bora lá que a passada na fronteira ali, a passagem da fronteira já tá Quase acontecendo. aqui, ó. Gabriel não queria que eu fosse até lá na grama com os cachorros. Tem bastante cocô de outros cachorros ali. E bem pro fim ele mesmo pisou na bosta, ó. Eita, Marco, velho. Fala, pessoal! Chegamos aqui então no camping Sítio Cravo e Canela. Um camping muito legal, tem vários quiosques, churrasqueira, piscina, banheiro feminino, banheiro masculino, enfim, um camping super completo, até tem um bar ali. E a gente vai primeiro se instalar os cachorros e depois a gente vai mostrar tudo pra vocês como que é esse lugar aqui.
que tu tá fazendo, mano? Eu tô lavando as bananas, eu fui botar ali dentro do coisa de fruta. E aí botei o creme de... não é creme de leite, o requeijão. Só que daí ele virou. E aí virou e daí deu essa nhaca aqui, ó. Aí eu tenho que lavar as bananas, né, gente? Ele foi no mercado, quis comprar o mercado inteiro, esqueceu que a gente não mora mais em casa. E aí tava tentando aproveitar todo o espaço possível da geladeira. Não tô adaptado ainda, gente. Olha aí, gente. Chegamos então no sítio Cravo e Canela. É um camping aqui em Uruguaiana, bem pertinho do centro. Eu acho que não chega a dar 5 quilômetros, bem na entrada da cidade. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que é o espaço, ó. Aqui é o portão principal, onde a gente entra. E aí aqui, ó, lá no fundo tem um parquinho para criançada. Aqui tem um campo de futebol. Lá no fundo nós temos uma quadra de vôlei de areia, com rede e tudo, bem completo. Tem os bancos para o pessoal assistir, os jogos. Ó, lá estamos nós instalados. Ei, 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 ei. Manai, Manai. Olá, ó, olá, 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 olá. Manai, pra lá. Caminha, caminha. Manai, Manai. Ih, já deu arranca-rabo aqui, ó, dos visitantes. Manai, pra lá. Pra lá. Anda, anda, anda. Fica lá. Passado o episódio, Manai vai ficar na coleira um pouquinho para ele não se passar do território dele e ir lá se meter com os donos do pedaço. Vamos continuar então. Então bora lá, de novo. Ó, então aqui a gente tem toda uma área de quiosques, tá? São vários quiosques com churrasqueira, tem pia para lavar louça, mesa, banco, tem as lixeiras espalhadas também por todo o sítio. Ali no fundo, ó, tem os banheiros masculino, feminino, tem chuveiro, sanitários. Para quem vem na época de verão, né, calor, tem também várias piscinas para aproveitar, trazer a família. Olha só, bem legal. Várias piscinas, agora obviamente por conta do frio elas estão desativadas, que eu acho que ninguém vai meter a cara a coragem para entrar na piscina com esse frio que tá fazendo aqui no sul. Ó, aqui tem um quiosque maior também, para quem vem com mais gente. O sítio aqui também, gente, ele oferece aluguel do espaço para eventos, festas, aniversários, ensaios de foto. Então tem para todos os gostos e públicos. Olha, ele tem bastante cadeira aqui para algum evento. Aqui tem um bar, se tá faltando alguma coisinha, quer comer alguma coisa diferente, tem bar com bebida, sorvete, alguns salgados também. E olha que lugar. Que lugar. Um achado, um verdadeiro achado, porque nos últimos dias, se vocês estão nos acompanhando, viram que a gente ficou em camping municipal, a gente foi lá para Rosário do Sul e acabamos tendo que sair do camping municipal também porque a água estava querendo começar a invadir. E aqui, paz, segurança, tudo cercado, tudo bem demarcado também para ninguém invadir o espaço de ninguém, bem sinalizado, proibido o som alto. É realmente um lugar para
descansar, relaxar, curtir a natureza, a família. Finalizando o dia por aqui, então, já tá anoitecendo, já prestes aí a 7, 8 horas da noite. E eu sei, pessoal, que eu ando um pouco sumido nos vídeos, não tenho aparecido, né? Já teve pessoas que nos falaram, o Gabriel não aparece muito. Bom, por conta do meu trabalho também, essas semanas aqui tem sido de adaptação para mim. E também por uma questão íntima minha, eu tenho uma coisa para contar para vocês, algo meio que meu, assim, muito particular, né? Que eu nunca contei antes. Mas eu acho que os seguidores que nos acompanham, eles precisam saber disso, né? E as pessoas que eventualmente começarem a seguir também. Então eu gostaria de deixar o meu relato aqui para vocês, um pouco da minha história, que vocês vão ver a partir de agora. Bom, gente, eu tenho uma história minha para contar hoje. Antes de descobrir meu diagnóstico, eu só achava que tinha alguma coisa errada comigo. Então eu resolvi abrir isso para todos os seguidores que nos acompanham, para todas as pessoas que estão chegando, enfim. Falar um pouco de como foi a minha história de vida até aqui, até a gente decidir largar tudo. O Marlon vai contar a história dele também em uma próxima ocasião, mas hoje eu quero falar sobre a minha história. Bom, o que aconteceu? Desde pequeno eu sempre fui uma criança muito agitada, enfim, não tive diagnóstico de TDAH, né? Porque naquele tempo ainda não... os diagnósticos não eram tão... como é que eu posso explicar, Marlon? Ainda não existiam essas nomenclaturas, né? Exato, então assim, tinha um problema, era uma criança agitada, enfim, dava muito problema na escola, mas nunca deram um diagnóstico de fato, né? Hoje eu sei que eu tenho um diagnóstico de TDAH, mas não só isso. Recentemente, eu fui diagnosticado com bipolaridade, tá? Em 2024, e até ali eu vivia uma vida de altos e baixos, tinha momentos que eu estava muito bem, tinha momentos que eu estava muito mal. Quando eu caía numa depressão, eu estava numa depressão profunda, de não sair da cama quase. Teve momentos assim que eu custei para levantar, para poder trabalhar, seguir minha vida, fazer minhas coisas, tá? E era sempre muito difícil para mim, né? Quando eu conheci o Marlon em 2021, depois disso ele começou a me acompanhar e ele via com muita frequência, assim, como é que eram os meus altos e baixos. Até que a gente teve essa ideia de largar tudo e cair na estrada. Mas por que aconteceu isso? Porque em 2024 eu estava numa situação ali, troquei de muitos profissionais, eu sempre me tratei, né? Fiz terapia desde muito cedo. Já faço mais de 12 anos, claro que em alguns períodos eu deixava, voltava, né? Algo normal assim, que não deveria, mas aconteceu. E trocas de profissionais de psiquiatra também teve vários, mas eu tive vários profissionais bons do meu lado, não desmerecendo nenhum deles, pelo contrário, eu digo que se não fosse pela ajuda deles eu não teria chegado ao meu diagnóstico. Mas aí eu comecei a perceber o porquê eu tinha esses altos e baixos, né? Tô um pouco nervoso, gente, porque é a primeira vez que eu tô falando isso. Então a gente fica um pouco ansioso, assim. Mas, enfim, 2025, depois do recesso forense, que, pra quem não sabe, eu sou advogado, tive escritório por mais de 5 anos, atuei na minha área ali, enfim. Só que em 2025, depois que eu voltei das férias, a gente chama de recesso forense, em 23 de janeiro eu olhei pro Marlon, eu estava esgotado, eu estava assim, que eu não conseguia mais trabalhar, minha cabeça estava embaralhada. Mas seguia trabalhando. Desculpa. Um detalhe sobre esse período, nós ficamos 30 dias em férias, viajando, né? Foram 30 dias na praia, naquela época. E durante todo o período o Gabriel parece que ele não conseguiu desligar, né? E essa decisão, no dia 23 de janeiro, ela veio após um dia, o primeiro dia de trabalho após o recesso forense, né? Um dia bastou assim para que todos aqueles 30 dias de descanso fossem zerados a nada praticamente, né? Para que ele se esgotasse de novo,
Basicamente eu tive um surto, né, entre aspas, porque eu pensei, eu voltei do recesso e sei que eu não vou conseguir dar conta desse ano, porque eu já estava querendo sair, né? Mas não por conta do trabalho, eu digo da advocacia em si, porque sempre foi um sonho meu, então assim, não era pela advocacia. Óbvio que a advocacia é um trabalho muito estressante, é exausto, a gente lida com problemas de muitas pessoas, lida com situações do cotidiano da vida jurídica que é muito dura, mas eu digo que não foi isso. Foi o fato de eu não ter me tratado de forma correta até 2024 ali, tomar remédio para depressão quando eu não tinha depressão, eu tinha uma bipolaridade, então o remédio é outro, né? Enfim, o que aconteceu? Em 2025, quando eu tive aquela virada, a gente se olhou e eu falei pro Malu, vamos largar tudo, vamos vender tudo e vamos seguir um sonho que a gente tem desde 2021, quando a gente se conheceu, que era morar numa Kombi, ter essa experiência, ter um estilo de vida diferente, porque vivendo a vida que a gente levava, a gente gastava muito, eu comprava muita roupa, sabe? Também é sintoma da bipolaridade, às vezes de gastar muito, né? Não ter um controle, mas também era para suprir um status social, que é algo que demanda muito da gente, né? Muitas vezes assim, eu não preciso de tal roupa, mas quando tu tá inserido num ambiente, eu preciso para me sentir melhor, quando na verdade a gente não precisa daquilo, né? A gente se tu ilusão. É uma ilusão, se tu tá no lugar correto, se tá, né, digamos assim, se tu tá bem equilibrado, não vai ser uma roupa que vai fazer diferença. Bom, a gente largou, então decidimos largar tudo. Aí eu comecei, parece que, a voltar a respirar, né? Eu saí daquele sufoco, daquela, digamos assim, eu tinha me afogado, mas eu estava tendo uma esperança, né? Até, eu digo assim, teve pensamentos horríveis no meio do caminho, mas nunca aconteceu nada, graças a Deus, porque eu tive apoio do meu parceiro, tive apoio da minha mãe também, embora minha mãe é uma pessoa mais idosa, então para ela muitas coisas é difícil de compreender, ok, eu respeito ela, amo ela, mas o que eu queria falar para vocês, a importância da saúde mental, a importância de se ter um diagnóstico sim, porque eu acho que quando a gente tem um diagnóstico a gente consegue seguir uma linha do tratamento, enfim, do que a gente precisa, mas também eu quero relatar para vocês o quão essa viagem está me fazendo bem. Em 16 dias, o quão já tem transformado a minha vida, e o Marlon pode dizer isso também, porque mesmo estando lá em Farroupilha, ainda não, a gente não tinha saído, eu estava, digamos assim, controlado com os remédios, terapia, mas não estava me sentindo tão bem quanto eu estou me sentindo agora, né? Diante dessa viagem, do que está acontecendo, está sendo maravilhoso, estou conhecendo pessoas fantásticas, estou tendo uma aula de vida com muitas pessoas. E uma coisa que é muito gritante, assim, a diferença, analisando o Gabriel antes e o agora, eu sempre falava para as pessoas que nos conhecem, né, e que a gente tinha mais contato ali no dia a dia, que eu nunca sabia, Marlon, nunca sabia com que Gabriel eu ia acordar. Isso porque a bipolaridade, se você não entende o que é bipolaridade, eu ainda estou entendendo, né, cada dia mais. A bipolaridade, ela é feita de ciclos. Esses ciclos, eles podem ser muito altos, né, de um pico alto, né, de euforia, de animação, de energia, né, assim como também eles podem ser muito baixos, né, de falta de energia total, de depressão, daquela vontade de jamais sair da cama, de não falar com ninguém, de, enfim, energia zero, ânimo zero, vontade de viver zero, né. E o caso do Gabriel, ele ainda é mais específico porque o Gabriel ele tem a chamada ciclagem rápida, né? Tanto que no início, quando a gente estava buscando um diagnóstico, muitos profissionais acabaram confundindo e também levantando a hipótese de que, na verdade, não era uma bipolaridade, e sim um borderline, né? Porque o borderline ele tem essa questão de virou a chave, ele simplesmente se transforma em outra pessoa. Mas o Gabriel ele não é assim, ele é mais do dia, né? Então ele acorda assim, tal dia, né? No dia seguinte ele pode acordar mais animado, no outro ele vai acordar depressivo,
né? E assim vai indo. Vai ter períodos que ele vai durar mais dias nesse ciclo, né? Mas a ciclagem rápida, ela é assim. Um dia você pode dormir em animação extrema, felicidade, 1000 planos, né? E no dia seguinte, simplesmente, tudo aquilo lá vai por água abaixo e não existe mais ânimo, nada, né? Para tudo, enfim, né? Exato. E isso realmente era muito difícil e foi uma das coisas assim que eu mais notei a diferença, né? Porque depois que a gente saiu para essa nova fase de vida, né? Porque não é só uma viagem, né, gente? Além de viajar, né? Nós também seguimos fazendo as nossas coisas na estrada, principalmente o Gabriel, porque ele tem compromissos com diversas áreas, né? Mas desde que a gente saiu, né, para a estrada, ele vem se mantendo praticamente todos os dias, assim, com leves oscilações, mas assim, muito sutis, perto do que já foi um dia, né? E isso se dá, a gente tem certeza disso, muito em função do ambiente, muito em função das pessoas, né, que cercavam, muito em função da pressão do trabalho, né? Embora seja uma coisa que ele tinha como um sonho de vida se tornar advogado, e eu acredito nisso porque não é puxar saco, mas eu nunca conheci um advogado tão bom quanto ele, né? Mas mesmo assim, aquilo ali não estava fazendo bem para ele. Por quê? Porque a condição, né, é uma condição biológica, né, é uma condição assim química do cérebro que faz ele ter essa oscilação. E aí, quando o ambiente, né, quando a pressão, quando a falta de sono acontecem, essas oscilações elas vão ser muito mais frequentes e cada vez piores, né? Então, depois que a gente saiu, percebi essa melhora muito forte nele, né? E aí a gente percebe também o quanto a gente demorou para dar esse passo e seguir o que é nosso sonho, né? Tanto meu quanto dele, e que também vai fazer bem para ele, né? Não só para ele, mas também para mim, para nós, né? Como um casal. E teve mais uma situação que eu contei lá no início, quando a gente falou sobre o projeto, sobre o burnout. Eu também tive, além da minha bipolaridade, eu tive um burnout que, para quem não sabe, é um adoecimento da mente em razão do excesso de trabalho, o excesso de compromisso, enfim. Então, além do meu diagnóstico, da minha questão biológica, eu ainda tive o agravante que foi o burnout, né? Que é o esgotamento mental. Eu digo assim, hoje eu já estou me sentindo bem melhor com relação a isso. Também quero deixar claro aqui que eu sigo trabalhando, eu tenho os meus clientes, eu tenho pessoas que eu ainda atendo, né? Obviamente, nesse momento eu resolvi dar uma desacelerada, né? Mas o meu sonho ele continua ativo, que é o sonho da advocacia. De repente, em algum outro momento, se acontecer de retornar para um ambiente de escritório, enfim, eu vou continuar atuando, né? Porque eu nunca deixei. Sempre priorizei muito a advocacia, sou um profissional que eu digo assim, não é querendo puxar a brasa para o meu assado, mas eu quando eu me comprometo com algo, eu sou extremamente firme e eu vou até o final com aquilo. Mas nesse momento o projeto é outro. Então, o projeto que está me fazendo bem, está fazendo bem para o Marlon hoje, é o projeto Guris na Estrada, que é morar na estrada durante um período, a gente não sabe ainda quanto tempo, mas a gente tem os nossos afazeres, os nossos trabalhos, as nossas coisas, a gente não está viajando, embora estamos viajando, mas não estamos viajando de férias. Então é diferente. Não é apenas viagem. Não é apenas viagem, é uma viagem com propósito, é um estilo de vida. Então é isso, pessoal. Eu quero deixar aqui um agradecimento especial a todos os seguidores, a todas as pessoas que nos acompanham, e deixar aqui também um apoio, um incentivo para quem ainda está daqui a pouco vivendo uma situação de sofrimento, que procure um profissional, que procure priorizar a sua saúde mental, porque sem saúde mental
a gente não faz nada, a gente simplesmente é paralisante, né? O Marlon passou por uma situação que ele vai contar também em um outro episódio, mas quando a gente passa por isso é realmente muito sofrido. Então era esse o meu relato que eu queria deixar. Estamos vivendo há 16 dias na estrada, está sendo magnífico. Tem muita coisa boa para vir por aí. Estou menos nervoso agora. Só complementando, gente, sobre o tratamento, né? Eu, mais do que muita gente, sou prova disso, tá? Sobre a importância do tratamento, porque por muitos anos, posso dizer que por muito mais do que a metade da minha vida, eu acreditava que tratamento psiquiátrico, psicólogo era coisa pra louco, né? E vocês com certeza já devem ter ouvido falar sobre isso. Até que um dia eu precisei. E aí eu vi a diferença que isso fez na minha vida. Hoje, eu, Marlon, felizmente, não preciso mais fazer uso de medicamento para depressão, para ansiedade. Apenas trato o meu TDAH, porque eu também tenho, tá? Mas que é um tratamento contínuo, né? Mas assim, se você tem alguma coisa que está te incomodando, excesso de tristeza, excesso de pensamentos, noites mal dormidas, procura um profissional, sabe? Procura conversar com alguém especialista no assunto, na área, porque eu tenho certeza que esse sofrimento que você está passando não é determinante para a tua vida, né? E ele pode cessar fazendo o tratamento correto, no tempo certo, e nem sempre vai ser um tratamento para o resto da vida. É apenas um período, né? No caso do Gabriel não é, porque a bipolaridade ela não tem cura. É uma questão biológica, É uma questão biológica, mas existem muitos casos que o tratamento ele é temporário, né? Como o meu caso foi. Então não deixe de procurar um profissional. Exato, e a última coisa que eu quero falar também é o quão importante a gente estar num ambiente em que a gente se sinta bem, porque como o Marlon falou, eu venho vindo num equilíbrio, né? Obviamente tem dias que eu estou um pouco mais, né, triste, um dia, mas eu venho num equilíbrio, mas isso por conta do ambiente. Quando a gente está num ambiente que a gente se sente bem, a gente está agradável, as coisas fluem de uma forma bem diferente. Então, às vezes, também a gente tem que pensar, será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou aqui porque eu quero ou porque eu tenho que estar por uma outra questão? Então, a gente tem que se fazer algumas perguntas. É isso daí, gente. Obrigado. Obrigado.